Boa noite. Boa noite. Tudo bem com Boa você? noite, professora. Tudo? Boa noite. E aí, a expectativa para as férias? A mil, professora. Coisa Doida pra boa. Ansiosa. Tá chovendo por aí? Aqui parou de chover na minha casa. Faz dias. Aqui também. Tava tão bom aquele dia de chuva na aula, tava friozinho. Saudades. Vocês já têm o cronograma aí das nossas aulas? Eu mandei lá no grupo ontem. Deixa eu mudar aqui de novo. No grupo? Pois ela não tava ainda no grupo, não, mas eu vou mandar aqui de novo pra senhora. Ah, terça. Não, eu tenho aqui terça e quarta, né? Terça, a partir do dia 1º. Toda terça e quarta, né? Isso. Ótimo, aham, é o que eu tenho mesmo. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bom? Tudo sim, você? Ótimo. Estudaram muito na disciplina saúde do mental? Bastante. Sim, Coisa boa. bastante. Fizemos várias coisas. Que bom. Oi. Boa noite. Olha só, vamos conversando aqui até dar a hora da nossa aula. Nossa disciplina começa hoje e encerra dia 18 de dezembro, não é isso o cronograma que vocês têm? Boa noite, professora. Boa Boa noite, pessoal. noite. Não é isso, pessoal, que vocês têm? A disciplina começa hoje e termina dia 18 de dezembro? Sim. É, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Então, toda terça e quarta nós vamos estar na faculdade, a gente vai se ver lá na faculdade. E os outros dias por aqui. Tudo bom, Márcia? Melhorou? Márcia não me ouviu, né? Mas tá bom. Tá sem voz você. Ah, tá. Melhorou? Firme? Melhorou. Firme e forte. Ótimo. Então, deixa eu passar aqui para vocês o cronograma. No dia 7/12, nós vamos ter a nossa primeira prova, tá? Então, a gente vai fazer a aula de hoje até o dia 4/12, que é sexta. Aí, todo sábado, como vocês sabem, aí eu vou lançar lá no Live uma atividade. E na segunda-feira, dia 7/12, é a primeira prova. Essa disciplina, como ela é um pouquinho maior que essas anteriores, ela tem duas avaliações. E a outra avaliação vai ser no dia 17/12. E, para quem não conseguir nota, dia 18/12 é o exame final. Tá bom? Então, nosso cronograma é esse. E toda terça e quarta, nós estaremos na faculdade, se Deus assim permitir, não é isso? Sim. Não me foi repassado nada novo,
Então, eu entendi que continua do mesmo jeito, né? O fórum, a atividade todos os dias, pelo live, e aí eu vou fazer como eu fiz antes, né? Eu vou deixar para responder o fórum no último dia da prova, para poder dar tempo de todo mundo responder. Os fóruns não, né? Que o fórum conta com a meia-noite ele encerra, mas as atividades eu vou deixar aberta desde a data de hoje até o dia 7 de dezembro, né? Então, até o dia 7 de dezembro, que é o dia da prova, vocês têm para entregar. Pessoal, uma coisa muito importante e que muitas vezes vocês não levam a sério o que a gente fala, é assim. Eu, por exemplo, eu não sei como que os outros professores fazem, mas eu deixo aberto porque eu sei que nem todo mundo acessa a internet todo dia. Eu sei que muitas pessoas trabalham e não tem tempo de fazer todos os dias. Então, eu deixo essa opção para vocês de fazer até no dia da prova, né? Para mim, é mais ruim, mas eu faço por vocês, né? Porque se eu corrigir todo dia, para mim fica mais fácil do que eu corrigir tudo de uma vez só. E, no entanto, eu lembro, todo dia quando a gente entra na aula, eu falo, pessoal, não esquece de ir lá responder, tem pouca gente respondendo, né? E todos os dias eu lembro vocês, e tem muita gente que deixa para falar depois da prova. Pá, professora, aconteceu isso, eu não fiz. Então, assim, vamos procurar fazer, porque vocês ganham tempo e eu também ganho tempo, né? Não precisa de eu ficar falando todo dia que vocês têm que fazer, porque vocês sabem, né? E é lógico que imprevistos acontecem, né? Mas eu tô lembrando vocês todo dia, então não é por falta de lembrete, né? A Então, Carol quer entrar na aula. A Carol quer entrar, você aceita? aceito. É porque hoje eu não tô na minha mesa, aí eu fico perdida. Tá péssimo, mas acho que só hoje aqui. Outra coisa também, deixa eu falar aqui uma coisa. A menina pedindo aqui para aceitar ela. Outra coisa também, falar para vocês. Na terça-feira, a gente vai estar em sala e eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Aí na terça-feira a gente vai conversar direitinho sobre o trabalho e para vocês se organizarem para na outra semana, na semana do dia 8 e dia 9, a gente desenvolver na sala, tá bom? Professora, a senhora pode repetir novamente porque eu não entendi. Sobre o trabalho? Vai ser em grupo, professora? Então, eu vou ver com a Dodô como que tá essa questão de trabalho em grupo. Eu não sei se pode. Eu gostaria que fosse em grupo, mas pela essa questão aí da pandemia, eu não sei como que a faculdade está fazendo. Aí, como terça-feira eu vou estar na sala junto com ela, ou eu vou estar na faculdade, aí eu vou ver ela lá, aí eu vou ver com ela essa questão, se pode, se não pode, porque eu não, até então eu não sei como que tá. Vocês fizeram algum trabalho na disciplina anterior? De grupo? Não. Por enquanto, nada em grupo. Certo. Aí eu vou ver essa questão com ela, porque senão eu já podia até passar hoje, né? Mas aí eu pensei em deixar para a semana que vem para poder estar conversando com ela como que a gente vai fazer sobre essa questão, se pode ou se não pode, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a apostila. Estão conseguindo ver? Não.
E agora? Agora sim. Sim. Espera só um pouquinho, deixa eu ajeitar minha tela aqui. Professora, a Ana Gabriela tá pedindo para a senhora aceitar ela. Uai, não tô enxergando ela aqui, não. Deixa eu ver. Ah, aí eu tô... Aí, tá, já arrumei aqui agora. A Ana Gabriela e a Gislene. Ótimo. Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula, já é 19h14. Essa disciplina de administração de enfermagem, o que é essa disciplina? Nós vamos falar, né, todo esse tempo a gente vai falar muitas vezes, basicamente, no trabalho da enfermagem. No trabalho da enfermagem de cuidado, no trabalho de equipe, como que os profissionais eles têm que interagir entre si, porque o trabalho em equipe, ele é muito importante na questão de cuidado do paciente, né? Porque o médico, ele não atende o paciente sozinho, né? Ele atende, prescreve, mas quem cuida do paciente é a equipe de enfermagem. Se não for o técnico para administrar a medicação, não acontece o cuidado no paciente. Se não for um enfermeiro para poder fazer o dimensionamento da equipe, o trabalho ele vai estar prejudicado, né? Então, durante essa disciplina, nós vamos falar basicamente isso. Como que se administra a enfermagem hospitalar? Ah, professora, mas isso eu não sou enfermeira, eu sou técnico. Sim. Vocês, enquanto técnico, é muito importante saber das funções de cada pessoa do setor, né? Porque você sabendo da sua função, você sabe que aquela outra função ali, ela não é sua. Ela é do enfermeiro, ou é a função médica, ou é a função do fisioterapeuta, ou do fonoaudiólogo. Então, cada um no seu quadrado, né? Aquele velho ditado. Então, é muito importante que você saiba como que a enfermagem ela é administrada. Você não é enfermeiro. Por enquanto, vocês ainda são técnicos. Mas é essencial para o atendimento do paciente, para o cuidado do paciente, você saber como que acontece ali a administração de enfermagem. Pessoal, a administração de enfermagem, ela é desde a escala de equipe até a educação continuada, né? Então, durante essa disciplina, nós vamos falar sobre isso, sobre muitas teorias, para vocês entenderem como que funciona essa administração, ok? Olha só, o trabalho em equipe, ele é muito importante no ambiente hospitalar, na equipe de enfermagem. Por quê? Porque o trabalho de equipe é igual eu acabei de falar para vocês, que o médico ele não atende sozinho. E o técnico, ele também, ele não administra a medicação se não for prescrita pelo médico, não é isso? E esse trabalho em equipe, ele é muito importante, né? A concepção de trabalho, ela vem de desde que o mundo é mundo, né? De diversas civilizações ali, greco-romana, né? Que passou ali pela Revolução Industrial.
E o conceito de trabalho, gente, ele antigamente existia muito trabalho escravo, não é verdade? O trabalho é aquele labor onde você ganha o seu pão. Quando fala o trabalho, a pessoa já entende basicamente isso. Mas existem vários outros tipos de conceito que a gente vai ver aí ao longo da nossa disciplina. Hoje, o nosso conteúdo vai ser sobre liderança em enfermagem. Eu já coloquei para vocês a apostila lá no Life, tá? Deixa eu só abrir essa telinha para cá. Quando alguém solicitar para entrar, vocês me interrompem, por favor, porque aqui nessa tela que eu tô, tá muito ruim de ver, tá? E eu tô sem o WhatsApp agora à noite. Como que acontece a liderança em enfermagem? O líder da equipe é o enfermeiro, não é isso? Sim. Né, gente? Sim. Ótimo. Então, o líder da equipe é o enfermeiro. Só que existem, pessoal, não é porque o enfermeiro ele é o chefe da equipe que significa que ele vai ser líder. A liderança, ela é caracterizada por outros fatores também, não só pelo título que aquela pessoa carrega. Muitas vezes, o enfermeiro ele não tem o espírito de liderança que um técnico tem. Às vezes acontece do técnico ele ser mais líder, né, ali no ambiente hospitalar ou numa unidade de saúde, acontece dele ser mais líder do que o próprio enfermeiro, né? Nas unidades básicas de saúde, acontece muito esse espírito de liderança em todos os técnicos de enfermagem. Quando vocês forem para o estágio, vocês vão atestar o que eu estou dizendo para vocês. Na unidade de saúde, o técnico, todos os técnicos, eles têm muito espírito de liderança. Por quê? O técnico do acolhimento, ele faz ali o acolhimento, ele resolve toda aquela situação. Ele não precisa de ir atrás de médico, ele não precisa de ir atrás de gerente de unidade, ele não precisa de ir atrás de enfermeiro para perguntar nada. Ele domina a situação. Ali ele resolve qualquer problema. O técnico da sala de vacina da unidade de saúde, ele resolve qualquer problema. Inclusive, eu arrisco a dizer que o técnico da sala de vacina, ele sabe mais sobre vacina do que o próprio enfermeiro que é responsável pela sala de vacina, pela unidade de saúde, né? Porque a vacina, ela é prática. O técnico de saúde da família que atua na unidade de saúde, ele tem muito espírito de liderança. Eu já citei para vocês que o técnico de saúde da família, ele vai nas residências atender os pacientes que não têm condição de fazer uma vacina na unidade. Eles vão na residência fazer o curativo de um paciente diabético acamado que não pode se locomover. E detalhe, o técnico ele vai sozinho. Ele não chama enfermeiro, ele não chama médico, ele não chama gerente, ele não chama ninguém para ir com ele. De vez em quando ele vê que a coisa assim que o curativo tá muito feio, que a ferida tá muito feia, que a diabetes ou a hipertensão do paciente está muito alterada, ele comunica o médico, o enfermeiro, porque ele está fazendo a parte dele. Mas o técnico das unidades de saúde, eles têm muito espírito de liderança. E vocês vão ver que é verdade o que eu estou dizendo quando vocês forem para o estágio. Então, concluindo, é o seguinte, não existe técnico de enfermagem que não tem espírito de liderança. Nas unidades hospitalares também, né? Os técnicos, eles têm muito espírito de liderança, igual ou até mais que alguns enfermeiros, né? Só que também não são todos, né? Porque toda regra tem sua exceção, né? Por que os técnicos da unidade, eles têm mais espírito de liderança do que os técnicos do ambiente hospitalar? Aí eu vou falar para vocês. Porque o técnico da unidade, ele não depende tanto do médico quanto o técnico do ambiente hospitalar.
Porque no ambiente hospitalar, o técnico ele só administra medicações prescritas pelo médico, não é verdade? E na unidade de saúde, não. Na unidade de saúde, não se prescreve, não é rotina o médico prescrever medicação para o paciente tomar ali, né? Então, isso lá acontece pouco. Por exemplo, um paciente está fazendo um tratamento de sífilis, um exemplo, ou sífilis, ou tuberculose, ou hanseníase, né? Que são os tratamentos que é da unidade de saúde, que é a entrada onde recebe o paciente com esse tipo de problema, é a porta de entrada. Então, vamos supor que um paciente desse está fazendo lá um tratamento de sífilis ou hanseníase. O médico já prescreveu a medicação, certo? Então, quando o paciente for lá, você só vai administrar a medicação que já está prescrita há meses atrás, há um mês atrás, né? Ele só vai lá com a receita para você dar continuidade naquele tratamento. No ambiente hospitalar, não. No ambiente hospitalar é diferenciado, porque o médico ele vai ver o paciente todos os dias. Dependendo da evolução do paciente, aquela medicação ela pode ser trocada, pode aumentar, pode diminuir. Muitas vezes existe uma medicação ali que está em falta, e aí o médico vai substituí-la por outro, né? Então, o técnico da unidade hospitalar, ele fica muito refém dos cuidados médicos primeiro, né? Mas o técnico, com espírito de liderança no ambiente hospitalar, ele não deixa o paciente dele sem o cuidado necessário por causa de uma falta de medicação, ou porque o médico ainda não passou para poder fazer a visita no paciente, né? O técnico, ele está ali sempre cobrando o enfermeiro, cobrando o médico sobre dar suporte naquele cuidado que o técnico ele vai dar depois para o paciente, correto? Então, gente, todo bom técnico de enfermagem, ele tem o espírito de liderança. Nunca pensem que não é porque que você não é enfermeiro que você não vai liderar a sua equipe. Você pode sim liderar a sua equipe, e mesmo que não for liderar com a equipe, porque pessoas são mais... como que eu posso falar para vocês? Pessoas são... Você tem que lidar... não é de qualquer jeito, né? Mas que você não lidere pessoas, mas que você lidere os seus cuidados para com o seu paciente, né? Porque para o paciente, você como técnico é a salvação deles, porque é o técnico que administra medicação, é o técnico que verifica sinais vitais, que dá o banho de leito para os pacientes acamados, né? É o técnico que conversa, é o técnico que ajuda o paciente a fazer suas refeições quando esse paciente está impossibilitado. Então, que você administre, que você tenha liderança aí no cuidado com o seu paciente. Ah, mas o médico não passou a visita hoje. Vamos embora atrás do médico. Vamos ligar, o que aconteceu? Ó, meu paciente está precisando. Comunica o enfermeiro, porque um enfermeiro líder também, ele tem que dar os pulos dele, não é isso? Você comunicou ao enfermeiro que o médico ainda não foi passar com a visita, obrigação do enfermeiro ligar para o médico, ó, o paciente precisa da visita. E você, sendo um bom técnico, que eu acredito que todos serão, tem que correr atrás do cuidado do paciente. Não ficar esperando por terceiros. Ah, não, eu ainda não fiz a medicação naquele paciente, não, porque não sei se o médico vai mudar, não sei se é aquilo. Então, não pensa dessa forma. Vamos prestar o cuidado para o paciente da melhor forma possível, porque o técnico é uma da engrenagem principal no cuidado do paciente, no ambiente tanto hospitalar quanto não hospitalar, tá? Olha só, o conceito de liderança. Liderança é um processo que, em algum nível de influência de uma pessoa sobre outra. Exatamente isso que eu acabei de falar.
não pensem que vocês, enquanto vocês não são enfermeiro, que vocês não têm obrigação de liderar. Não. Realmente, a obrigação é do enfermeiro. A liderança da enfermagem é o enfermeiro que tem que tomar. Mas vocês, enquanto técnico, sendo bom técnico, vocês têm que liderar o cuidado que vocês vão prestar para o paciente, tá? Então, nunca pense que porque existe aí outro nível de influência, que é o enfermeiro, que é superior ao técnico, que vocês não podem alcançar o objetivo de vocês, que é o cuidado do paciente, que é o mais importante, né? Nós ali, enquanto equipe de enfermagem, nós estamos ali para cuidar do paciente. E já que nós estamos prestando cuidado, que faremos bem feito, né? Olha só, existem aí, referente à liderança, dois tipos de atividade, que é a assistência e a administração, né? As atividades assistenciais são ações aí direcionadas para o tratamento médico que são prescritas ao paciente, né? Nesse caso, existe a prescrição do médico, né? O médico vai falar assim, não, esse paciente precisa verificar os sinais vitais dele de 2 em 2 horas, porque está muito alterado, e precisa dessa medicação, e ele vai fazer as prescrições dele, né? Normalmente, o médico, ele prescreve mais medicamentos. Beleza. O enfermeiro, ele faz a prescrição dele também. Só que o enfermeiro, ele vai prescrever cuidados, né? O médico prescreve medicações e procedimentos e o enfermeiro, ele vai prescrever cuidados. O que são esses cuidados? São cuidados relacionados à higiene, o conforto e à segurança do paciente, né? Um exemplo desses cuidados que eu falei para vocês? Higiene. O enfermeiro, ele vai prescrever que você tem que fazer o banho no leito daquele paciente todos os dias pela manhã. Normalmente, gente, nem coloca pela manhã, porque banho de leito é pela manhã, né? Então, ele vai prescrever lá banho de leito, conforto e segurança do paciente. Nesse conforto aí, eu posso dar de exemplo para vocês, existem alguns pacientes acamados ou não que precisam de massagens pelos membros estarem com edemas ou outros tipos de complicações, né? Então, lá no hospital tem o óleo próprio para poder fazer essas massagens. E aí o enfermeiro também pode estar prescrevendo aí essa massagem. Um exemplo de prescrição, tá, pessoal? E no caso de segurança do paciente, o paciente ele está muito agitado. Vamos supor que é um paciente que está tomando medicações psiquiátricas, ele está muito agitado. Como que a gente vai garantir aí a segurança daquele paciente? Vamos elevar as grades do leito, né? Para poder evitar desse paciente rolar ali, cair. Então, a gente tem que manter a segurança do paciente nessa linha, tá? Isso são as atividades assistenciais, né? São as prescrições assistenciais. E quanto à administração, né? A administração, gente, ela está totalmente voltada à organização do trabalho da equipe, né? O que seria essa organização? Desde a escala de pessoal, desde a escala dos dias que você tem que trabalhar, até a educação continuada. Essa educação continuada, normalmente, nos hospitais, existe a educação continuada, que tem cursos, seminários, palestras, reuniões, tudo atualizando os profissionais de alguma coisa nova, né? Ou fazendo algum treinamento daquele profissional. Por exemplo, o enfermeiro lá do seu setor percebeu
que a equipe ela tem dificuldade em diluir certa medicação. Um exemplo. Não, vou dar outro exemplo. O enfermeiro do seu posto de enfermagem, ele percebeu que os técnicos de enfermagem não conseguem manusear com precisão as bombas de infusão de medicação. Então, ele vai solicitar ali junto à administração do hospital, a coordenação, para que se administre um curso ou um treinamento para todo mundo aprender como é que faz. Então, essa é a educação continuada. E aí, o que acontece? Existem vários procedimentos que todo ano se inovam, existem materiais de curativos que às vezes são novos nos mercados, eles vão ensinar como é que se utilizam. No caso, a bomba de infusão, elas são trocadas de tempos em tempos e o modelo muda. Então, eles vão treinar todo o pessoal. No caso de unidade de saúde, que acontece muito todo ano, mudar alguma coisa no calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, né? Então, tem treinamento para os técnicos da sala de vacina para orientar o que foi que mudou. Então, essa é a educação continuada, né? É ensinar os profissionais a cada dia, porque não adianta você se forma hoje. Ano que vem, quando você for trabalhar, já tem uma série de procedimentos novos, de coisas novas, de doses novas de vacina, ou de uma bomba de infusão que chegou e eu não sei mexer, de uma dieta que tem um segredo ali que para gotejar. Então, assim, todos os dias, gente, a área da saúde, ela está inovando, né? Então, a gente, enquanto trabalhador da área de saúde, a gente tem que procurar a se adaptar aí às novas tecnologias também, né? E essas novas situações que vão aparecendo para a gente estar atuante no mercado de trabalho, né? Não adianta você ficar só no arroz e no feijão que não funciona. Você tem que estar a par aí de tudo que vem acontecendo. E como que se faz isso? Educação continuada, né? O que acontece com os profissionais da saúde? Eles são muito sobrecarregados, principalmente o técnico. Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Muitas vezes o técnico, ele pega plantão de 24, 48, 72 horas. Eu já vi uma técnica pegar plantão de 72 horas direto dentro do hospital. Por quê? Porque ganha pouco, gente. Ganha pouco e o técnico, ele precisa pagar a conta, né? E aí, quando ele arruma 2 empregos, ele trabalha um dia aqui, amanhã em outro lugar. No outro dia ele volta para cá, amanhã no outro lugar. Então ele tem uma folga no mês. E olhe lá. Por quê? Porque é preciso, porque ganha pouco. Infelizmente, hoje ainda os enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles não ganham o que merecem, né? Infelizmente, a realidade é essa. Então, com a sobrecarga de trabalho, fica inviável ele conseguir fazer algum curso fora. Fica inviável dele fazer um curso final de semana ou à noite, porque à noite também, quando saiu do plantão, já está esgotado, né? Então, essa educação, esses cursos, esses seminários, tem que acontecer tudo no horário de trabalho do técnico. Pelo menos aqui em Palmas, que eu saiba, toda a educação continuada que tem de profissionais da saúde é no horário de trabalho. Porque aí ele não tem desculpa de falar que não foi, né? Não, mas você devia estar trabalhando. A gente está te dispensando para você ir para tal curso, né? Porque ele não vai ter desculpa que hoje eu tinha que trabalhar em tal lugar, hoje eu tinha um compromisso de ir no banco, essas coisas. Então, toda a educação continuada é sempre no horário de trabalho. E sempre as empresas, elas oferecem. Aqui em Palmas, tanto municipal, estadual e nas redes privadas, todas as empresas que eu conheço de rede privada e municipal e estadual, ela se preocupa bastante
com essa educação continuada do técnico de enfermagem e do enfermeiro, né? Para poder estar sempre atualizando eles em referente aí aos cuidados do paciente, ok? Olha só, vamos mudar aqui o slide. Qual que é o perfil de um líder? Quem que nunca viu aquelas figurinhas de meme, né? No Facebook, no Instagram, com um homem carregando um monte de gente, falando assim, você é um líder ou um chefe? Né? O que o líder faz? Vamos, né? E o chefe faz o quê? Vai, não é isso? Antigamente, entendia como líder aqueles que possuíam um perfil nato para liderar. Hoje, não. Hoje é diferente. Hoje, as lideranças são muito variáveis, né? E essas variáveis variam de acordo com a situação com que aquela pessoa se encontra, né? O líder, essa imagem aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Essa imagem aqui, ó, é a imagem de um chefe, né? Fica no alto e manda os outros fazer. E essa aqui não, ó, é a imagem de um líder. Vamos, porque o líder, ele vai junto, ele não manda só fazer. Não é isso, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Vocês estão entendendo? Sim. Muita teoria, viu, pessoal? Olha só, deixa eu pular isso aqui. Nós temos aí alguns estilos de liderança, né? Esses estilos de liderança, gente, vêm desde que o mundo é mundo, desde Florence Nightingale. Vocês sabem a história da Florence, não sabe? Sabe? Não, não. Não acredito, não. Vocês não sabem como que surgiu a enfermagem? Não. Não. Não acredito, não. Sério? Sim. Não. Então, terça-feira, a nossa aula, eu vou dar uma aula para vocês de como que surgiu a enfermagem. Eu acho que era a primeira coisa que vocês deviam aprender, é isso aí. Mas terça-feira, nossa aula, antes de eu começar a aula, eu vou contar para vocês como que surgiu. Surgiu com uma mulher que chama Florence, tá? Nightingale, porque ela era de outro país, aí tem essa pronúncia. Mas eu vou explicar para vocês direitinho. Ela atuou nas guerras, né? Cuidando dos soldados feridos, né? E desde a época de Florence, que se sabe que uma coisa muito relevante, né? Que desde a época dela, né? Há muitos anos atrás, é que se descobriu que a lavagem das mãos evitava aí infecção, né? Mas eu vou contar para vocês a história dela bem detalhada, tá? Só um minutinho. Tive um pequeno probleminha aqui. Mas voltando. Então, desde a Florence Nightingale, que existe aí um monte de teorias, de histórias e de estilos existentes de administração na enfermagem. Ela foi que fundou todas essas teorias, né? E tinha um jeito muito peculiar de cuidar dos pacientes. Os pacientes dela eram os pacientes que eram soldados da guerra, né? Todos feridos por canhões,
ferimentos de diversas naturezas. E ela, desde de quando ela atendia esses pacientes, ela tinha uma forma peculiar de administrar. Logicamente que durante o tempo as pessoas foi aperfeiçoando esse modo de cuidar do paciente. É lógico, né? Porque vem as tecnologias, vem as medicações. Na época dela, não existia luvas igual a gente dispõe hoje para poder utilizar. Tem luva de tudo que é tamanho, tem luva de procedimento, luva estéril, luva disso, luva daquilo, não é verdade? E na época dela, não. Eram luvas improvisadas, né? Então, logicamente que isso vem se aperfeiçoando aí ao longo do tempo. E hoje, as instituições, elas administram da melhor forma possível, visando o cuidado com o paciente, né? Visando a cura do paciente, a saúde do paciente, tá? Um dos tipos de liderança se chama liderança autocrática, né? Olha só, muito importante o que eu vou falar. Nós temos, acho que 3 ou 4 tipos, mas eu vou falar de cada um deles. O primeiro tipo de liderança é a liderança autocrática, né? Que é aquele tipo de liderança que detém o poder centralizador, né? O que significa isso? São poucas pessoas que são líder, né? E aquelas outras pessoas que são subordinadas, elas ficam diminuídas diante daquela liderança. Por exemplo, o diretor do hospital, não desmerecendo nenhuma profissão, lógico, mas o diretor do hospital, ele é o cargo mais alto dentro da instituição de saúde, correto? E aí vem diminuindo, vem os médicos, aí vem os coordenadores, vem os médicos, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, vem o pessoal da copa, da limpeza. Então, assim, essa liderança autocrática, ela detém esse poder centralizador em algumas pessoas, né? E aquelas pessoas lá da ponta, elas se sentem diminuídas ou anuladas diante dessa liderança autocrática, tá? Então, o foco aí desse indivíduo está dentro das tarefas, tornando-se, então, uma forma de trabalhar voltada em suas próprias decisões. Olha só, exatamente... Professora, Oi. qual que é a diferença do técnico para o auxiliar de enfermagem? Boa pergunta. Olha só, o técnico, ele tem algumas funções a mais do que o auxiliar. Porém, já não existe mais essa distinção não, viu? Quem é técnico, não existe mais nem curso de auxiliar de enfermagem. Se eu não estiver enganada, tem uma lei eu vou pesquisar e amanhã você me cobra, que eu vou te falar direitinho o número da lei e de que ano que ela é. Tem uma lei que equiparou o técnico, tanto em questão salarial, quanto em funções, equiparou aí com o auxiliar de enfermagem. Mas, respondendo a sua pergunta, antes, a diferença é que o técnico ele tinha algumas funções a mais do que o auxiliar. E questão de salário também, o salário do técnico era um pouco melhor do que o de auxiliar. Mas hoje não existe mais essa diferenciação. Inclusive, os técnicos que passam em concurso lá em 1900 e bolinha e que atuavam como auxiliar de enfermagem, eles já foram equiparados aí aos técnicos de enfermagem. Então, eles são iguais, não existe mais a distinção de um e de outro. Mas antigamente era isso, era que o técnico tinha algumas funções a mais, entendeu? Entendi. Tipo assim, vou dar um exemplo, não que seja, é só um exemplo assim, por exemplo, o técnico podia fazer curativo e o auxiliar de enfermagem não podia fazer curativo.
o técnico podia fazer vacina, o auxiliar de enfermagem só fazer anotação de vacina, entendeu? Então, assim, a função dele era um pouquinho mais abrangedora que a do auxiliar. Mas hoje não existe mais, tá? Tá, ok. Obrigada, professora. Olha só, voltando aí, ó, nesse segundo parágrafo que eu li, que eu vou ler de novo para vocês, só para poder completar o raciocínio. Nesse estilo, o foco do indivíduo está dentro das tarefas, tornando-se, então, uma forma de trabalhar voltadas em suas próprias decisões. O que é isso? É exatamente o que eu falei lá atrás. Mesmo você não sendo um enfermeiro, você tem capacidade de liderar as suas tarefas e tomar suas próprias decisões sem ficar dependendo única e exclusivamente da sua liderança maior, né? Então, a liderança autocrática é isso, tá? É o técnico, ela é voltada para um poder centralizador, né? Só que você não precisa, é lógico que hierarquia nós temos em todos os lugares. É lógico que no meu serviço sempre vai ter um superior, 2, 3 superior acima de mim. Mas isso não te impede de dar o seu melhor, de tomar as suas decisões, né? De tomar as decisões para cuidar do seu paciente. Então, não é porque você tem um superior que você não possa tomar as decisões do cuidado com o seu paciente. Beleza? Sim. Uai, vocês conseguem ver se a minha aula tá gravando? Tá. Porque tá gravando. Até agora o Zoom não derrubou a aula, achei estranho. Aí, pessoal, nós falamos aí agora sobre a liderança autocrática, não é isso? Então, nós temos também aí outro tipo de liderança, que é a liderança liberal, né? Que é uma situação totalmente oposta, né? Em que o foco das decisões aí paira sobre os subordinados, né? Nós seríamos aí os subordinados, não é isso? A equipe de enfermagem é sempre subordinada aí a um líder maior, né? Então, essa é a liderança liberal, né? Liderar não é impor. Existem muitas pessoas, uma coisa bem importante que eu vou falar para vocês, as pessoas falam assim, a maioria das pessoas fala assim, porque a enfermagem é uma classe muito desunida, que é cobra engolindo cobra, é isso e aquilo. Quem aqui já não ouviu falar? Não é verdade? Mas não é bem assim, não. A enfermagem, ela é unida, né? Eu acho que falta aí algumas coisas, mas quando ela quer ser unida, ela consegue ser unida. E vocês têm que se unir desde o curso técnico. Para quando vocês chegarem lá no ambiente hospitalar, que forem trabalhar, vocês se unirem mais ainda pelos seus direitos, né? Por quê? Porque liderar não é impor, né? Liderar é despertar os outros à vontade de fazer. O que significa isso? Exatamente tudo que eu acabei de falar. Você não precisa, o líder, ele não precisa impor para você o seu trabalho, as suas decisões. Lógico que você está ali, você tem uma função, né? Mas ele não precisa estar impondo nada para você, porque você, enquanto técnico de enfermagem, você aprendeu lá na sala de aula qual que é a sua função, né? E aqui você vai tomar a sua decisão, o cuidado do seu paciente, né? E muitas vezes, dependendo como você toma as suas decisões, você vai despertar no colega a vontade de fazer igual, a vontade de cuidar corretamente do paciente, de prestar toda a assistência necessária mesmo, toda a ajuda
necessária ali que aquele paciente precisa. Porque o paciente, ele está ali, não é porque ele quer, é porque ele precisa. Porque se ele pudesse escolher, ele estava lá no aconchego da casa dele, assistindo televisão, comendo uma sopinha quentinha, não é isso? Então, ele não quer, não é a opção dele ficar ali no hospital, muitas vezes sem dormir direito por causa do barulho, ou comendo uma comidinha sem sal, ou ter que ficar escutando o colega reclamar do lado. Então, não é a opção dele. Ele está ali porque ele realmente precisa. E nós, enquanto equipe de enfermagem, nós temos que cuidar do nosso paciente da melhor maneira possível, né? Para que ele se encontre e se sinta o melhor possível ali naquele ambiente que ele está. Pessoal, já tem quase 50 minutos. Eu vou derrubar a aula aqui para não correr o risco de eu não conseguir gravar, mas eu já abro a sala nesse instante de novo, tá bom? Já pode ficar Tá aí bom. que eu já aceito todo mundo.